Nesse vídeo eu quero entrar um pouco no trem do hype. Quero apresentar um framework novo que o Google lançou essa semana, alguns dias atrás, chamado Service Weaver. A primeira versão dele ele é feito para Go, então eles não falam ainda se vai ter outras linguagens suportadas no futuro. O que faz bastante sentido começar com Go, porque é a linguagem que eles criaram, etc. Então a ideia dele eu achei bem bacana porque é um conceito que eu já tinha aplicado numa startup que eu era fundador há um tempo atrás, mas era bem mais difícil de trabalhar dessa forma antes do que agora. Então a ideia aqui é que você escreva a tua aplicação como se fosse um monolito, mas você executa ele, você pode fazer deploy dele como microserviços. Esse é o mote deles, né? Escreva sua aplicação como um binário modular e faça o deploy dele como microserviços. Então ele foi feito, ele é um framework para escrever microserviços mesmo. Então o que eu fiz? Eu dei uma lida na documentação, eu vou passar pela documentação aqui em alguns momentos, mas o que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha uma aplicação de uma palestra que eu tinha feito sobre microserviços e Go algum tempo atrás. Eu adaptei esse código para usar o Service Weaver. Então, só explicando qual que é a aplicação, então eu teria uma série de microserviços, um serviço de autenticação, um de voto e um de feedback. Seria para dar nota e feedback para palestras num evento, numa conferência. Então, o front-end, que não está dentro desse contexto aqui, desse exemplo, mas um front-end faria um acesso ao auth para receber um token e depois ele faz requisições tanto para o sistema, para o microserviço de voto quanto do feedback, passando o token e os dados, o token como no header e os dados. E aí o sistema os microserviços aqui, eles vão usar o serviço da autenticação para validar se aquele token existe, certo? Então é um exemplo bem simples aqui só para demonstrar como faria microserviços em Go. Como é que ficou isso com o Service Weaver? Então eu tenho esse repositório aqui, então eu tenho aqui 3 pacotes, um para cada um dos microserviços. Então o que aqui no meu auth, o que eu fiz? No meu Service Go aqui, então a ideia do Service Weaver é trabalhar com interfaces e com os construtos padrão da linguagem, certo? Ele é bem transparente quanto a isso. Você programando, você quase não percebe que você está usando um framework por trás, o que eu achei bem bacana. Então o que eu fiz? Eu criei aqui uma interface. Eu estou usando o nome component aqui porque o Service Weaver usa esse nome componente, tá? Para dizer que cada microserviço aqui teu, ele chama de um componente que ele é usado pelo serviço como um todo e cada componente depois ele pode ser feito deploy de forma separada. Tá? Não quer dizer que a gente precise usar a palavra component no nome. Eu deixei esse nome só para ficar mais didático. Mas é uma interface normal. Tem algumas coisas que ele coloca como padrão que eu percebi aqui, tipo todas as funções aqui tem que receber como primeiro parâmetro um context, o que é uma boa prática da linguagem Go, então o framework já fortalece isso. E todas as funções têm que retornar um erro, pelo menos um erro. Então aqui, por exemplo, ele retorna um erro, aqui ele retorna uma string, um erro, os outros, mas se você deixar só string, por exemplo, ele vai reclamar na hora que você for compilar ele. E aí aqui que eu faço? Eu crio uma struct e digo aqui, usando o pacote do Weaver, primeira coisa, esqueci de comentar, é preciso instalar ele. Então aqui ele tem um CLI, então aqui eu posso dar um go install nesse cara, ele vai instalar e vai colocar aqui no teu path um comando Weaver. E você dá um go get na biblioteca também de Go. Tá? Então eu já fiz isso. Então pode ver que aqui embaixo está usando a biblioteca. Então ele tem uma biblioteca para Go e ele tem um CLI que a gente vai executar. Então voltando aqui, eu criei a interface e disse aqui que essa struct ela vai implementar essa interface. Daqui para frente é código Go normal, não tem nada de diferente. A única coisa que o framework me impôs aqui foi essa boa prática de ter que passar um contexto como primeiro parâmetro e ter que sempre retornar um erro. Tá? Esse sempre retornar um erro talvez é uma mudança um pouco diferente, mas não chega a ser um problema, acho que não é nada problemático assim. E a única diferença que eu fiz foi aqui colocar que essa
a struct implementa isso para o Weaver entender isso. Então isso foi uma coisa que eu fiz aqui. Mesma coisa eu fiz aqui no feedback. Então feedback eu tenho aqui, chama de feedbacks.go, mas eu tenho uma interface com uma função aqui e eu digo que essa struct implementa essa função. Outra coisa que eu precisei mudar aqui, tanto no feedback quanto no Go, no Volt, eu tenho uma definição de uma struct e eu quero que essa struct ela seja convertida aí de HTTP, de JSON para ela. Então ele precisa dizer, se você não colocar isso aqui ele vai reclamar. Como você está expondo uma struct aqui, ele sugere, ele pede na verdade para você colocar esse Weaver Auto Marshal. Então ele vai conseguir fazer essa troca aí de JSON para struct, etc. Então essa aqui também foi outra pequena mudança que eu precisei fazer no meu código aqui. O voto é a mesma coisa, então tem aqui uma interface e eu tenho uma struct que implementa essa interface. E aqui eu tive também que colocar o Auto Marshal nessa minha estrutura aqui. Beleza, então foram poucas mudanças na minha regra de negócio, bem poucas mesmo. A mudança maior está no meu main. Então aqui no main, o que eu fiz? Eu preciso aqui importar as bibliotecas. Está dando um alerta aqui, mas é só besteirinha. Eu preciso aqui então dar um Weaver init. Então estou startando. Eu vou dar um Weaver listener, dizendo qual é a porta que ele vai ficar ouvindo. Então ele abre como se fosse a aplicação principal, né? A porta de entrada ali. Aqui eu disse dei o nome aqui para o meu listener, tenho que dar um nome para ele aqui e aqui eu passo as opções. Então isso aqui tudo está lá na documentação do Weaver. Então isso aqui é meio que para startar o processo de startar o framework. Aí aqui eu vou instanciar aqueles componentes. Então aqui também é específico do framework. Então eu dou um weaver.get e aqui eu passo. Aqui é legal que alguém comentou no Twitter que talvez o Service Weaver seja uma forma de fomentar o uso de generics de Go. Então aqui ele usa internamente bastante generics. Então aqui eu estou dizendo que é a mesma função, mas eu estou dizendo que ela vai receber desse tipo aqui e eu passo a função aqui, o root, que é essa instância. Então isso aqui também copia e cola da documentação, mas é basicamente para você dizer para o framework carregar esses componentes, né? Então eu criei aqui 3 componentes, certo? Eu vou falar sobre esse middleware daqui a pouco. Então aqui no exemplo da documentação ele usa o http.handlefunc. Então eu preciso agora criar startar um servidor web aqui. Então aqui é HTTP, eu posso usar a standardlib mesmo, como no exemplo da documentação ele usa standardlib. Aqui eu estou usando o Xi, porque é um router que eu gosto bastante, ele é bem avançado, porque eu estou usando aqui alguns middlewares, como Logger, e aqui eu estou criando então as minhas regras, né, as minhas rotas. Né? Então o /health, eu vou usar o HTTP health e vou passar o meu US aqui, que é meu componente. Então aqui dentro eu só organizei. Né? Então esse health aqui, ele recebe o componente e só imprime aqui uma função. O outro exemplo aqui é o /auth, eu vou startar essa função aqui e passando o meu componente. Então aqui ele recebe um componente e ele retorna. Então isso aqui é standardlib do Go. Esse código aqui, se a gente for ver, ele não sabe nada do Weaver. Isso que eu achei bacana. Aqui eu estou programando Go como eu sempre tive. Então o que eu achei legal é que o Service Weaver ele é pouco intrusivo. Ele se coloca muito pouco dentro do teu código. Isso aqui é um handler HTTP padrão, sabe? Então isso é o que eu achei legal. E aqui as outras rotas, o /feedback, /volt, se a gente olhar aqui o meu diagrama, esses dois caras eles precisam ter o token. Então o que eu fiz? Eu usei o conceito de middlewares. Então aqui eu tenho um middleware, HTTP também, de novo, não tem zero daqui para baixo, fora essa parte da inicialização do framework, daqui para baixo é Go puro, não tem nada de intrusão do framework. Então aqui eu só estou usando um middleware que ele faz validate token
E o validate token, essa função que eu fiz aqui dentro do meu serviço, o validate token, aqui, ele faz o parse do token, verifica se o token está válido, usando aqui uma função security, que é uma biblioteca de Go mesmo, e ele pega dentro do token o e-mail. Quando eu gero o token, o usuário, eu coloco o token, aqui no generate token, eu coloco o e-mail do usuário dentro do token. Eu coloco ele aqui dentro. Está aqui em algum lugar. E aí, quando eu estou pegando, faço o validate, ele retorna o meu e-mail. Então, aqui que eu faço? Eu dou um validate token, se deu algum problema, ele retorna, o meu middleware retorna 200, forbidden. Se deu ok, ele injeta dentro do contexto o meu e-mail, e aí aqui no meu feedback, por exemplo, meu handler, eu pego do contexto e aí mando para o store, que vai salvar no banco, etc. E, de novo, HTTP puro, certo? Então, até aqui, nada de mistério. Então, fora esses pequenos detalhes ali de colocar dentro da struct, que aquela struct implementa o componente e botar o auto marshal lá nas entidades, e aqui a inicialização do framework, o resto é normal. Eu crio uma rota aqui usando o router que eu quiser ou usando o standard lib, starto o meu HTTP serve também, sem nenhum mistério. O que muda aqui agora é a magia dele. Eu criei aqui um makefile para ficar fácil, mas é para fazer a execução. Então aqui eu tenho que dar um weaver generate para ele gerar esses arquivos aqui, o weaver gen. Então ele lê os componentes, aqui no caso eu estou mandando gerar tudo que está no meu projeto, então ele vai vasculhar o meu projeto inteiro, todos os pacotes e subpacotes. E onde ele encontrar aqui o weaver.implements, ele gera um código aqui. Então esse código é gerado, eu nem olhei para ele, não me interessa muito o que está aqui dentro, certo? E aí depois eu posso dar isso aqui, ó, go run ponto. O que ele está fazendo? Ele pegou todos os meus componentes, ele executou como normal aqui, como se fosse um binário só, como se fosse um pacotão só. Eu posso aqui, eu tenho meu read, meu exemplo, então eu posso pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar minha autenticação. Vou bater aqui. Ó, beleza, gerou meu token. Aí se eu pegar agora esse token aqui e colocar no meu feedback, por exemplo, eu só vou usar o token que ele acabou de gerar, feedback. E aí eu tenho o resultado, está funcionando aqui. Ó, gerou o meu ID, então está funcionando todo o meu processo, né? Então até aqui eu executo ele como se fosse ele executa como se fosse uma aplicação normal. Ele gerou um binário só, monolito do que eu preciso aqui. A legal dele é que agora eu posso transformar isso numa série de microserviços. Eu posso transformar cada componente desses em um microserviço. Para isso eu tenho que vir aqui no minha raiz e criar um arquivo chamado weaver.toml. Um parênteses, o framework me ganhou aqui. Eu odeio YAML files. Então o fato do framework usar TOML, que para mim é o melhor formato de configuração que existe, obrigado Google por eu não mexer em YAML de novo. Então eu adoro TOML files, então acho que é fantástico. Então aqui que eu preciso, por enquanto não vou falar dessa parte aqui, mas aqui eu precisei só dar a chave service weaver e dizer qual é o binário, então eu vou executar ele. Qual é o binário que eu vou executar, então eu faço um go build normal e vou executar ele. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, eu criei aqui um run multi. O que eu faço? Eu vou dar um go generate de novo. Peraí, eu tenho aqui, eu vou dar um go generate, na verdade é um weaver generate, né? Aí eu vou dar um go build, vou gerar o binário, até aqui nada de diferente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando weaver multi deploy e qual é o arquivo que faz o deploy. Então o que ele fez? Ele criou aqui, se eu fizer os CURL de novo aqui, ó, ele continua funcionando, aparentemente aqui não teve mudança nenhuma, a minha funcionalidade ficou a mesma. O que é legal é que ele traz aqui, ó, um weaver status. Opa, deixa eu
eu pegar aqui, é multi-status. E aí ele te fala aqui, ó, ele fez qual é o deployment que ele fez e quais são os componentes. Então ele criou aqui, ó, a gente pode ver que ele criou 4 processos. Cada um deles tem um PID diferente. Se eu der aqui um PS, eu vou ver aqui, ó, as execuções. Ó, cada PID aqui é uma réplica, certo? Então ele startou aqui várias réplicas. Então é como se fosse vários microserviços aqui. E aí eu posso também fazer ele tem esse comando aqui para fazer um dashboard. Ó, então o que ele fez? Ele me mostrou aqui e aqui começa a ter as coisas bacanas dele. Ele tem embutido um monte de coisas interessantes. Ele tem métricas, então ele já exporta aqui as métricas para o Prometheus de graça. Então aqui eu já consigo apontar o meu Prometheus para pegar isso aqui. Ele já consegue fazer tracing. Ó, então ele tem aqui, deixa eu fazer umas execuções aqui agora. Deixa eu executar esse cara aqui algumas vezes. Eu já consigo fazer tracing aqui, apesar de eu não ter mexido ainda, acho que show timeline, alguma coisa assim. Então ele já vem um exemplo de tracing. Não vou entrar nesse caso aqui agora. Mas aqui ele também traz log, então eu posso pegar status, eu posso pegar log, por exemplo. Posso vir aqui e ver os logs da minha aplicação. Ó, certo? Tem aqui para você fazer follow, tem profile, eu posso fazer profile da aplicação. E aqui ele vai dando quais são os métodos, então quantas execuções eu tive de cada método, quanto tempo demorou, a latência. E aqui ele mostra, ó, essas são a partir do main, qual é o tráfego, né? Se eu fizer aqui, vou fazer um sieg aqui, vou bater aqui várias vezes no meu /health. Ó, ele vai mostrando aqui quantas vezes eu estou executando. Ó, eu estou batendo aqui no meu componente alf. Ele está dizendo aqui ele mostra o componente, né? Mas aqui vai mostrar daqui a pouco aqui quantas requisições eu fiz em cada um, qual é o meu tempo de execução. Ó, ele está atualizando aqui. Então isso eu achei bacana, ele já traz isso tudo, um monte de coisas legais aqui para a gente olhar, de performance, de quantas réplicas você pode configurar, aqui ver qual a configuração. Então isso é bem bacana. Então ele transformou o meu serviço aqui em cada componente virou um microserviço separado. Aqui eles estão todos rodando na minha máquina, mas ele tem suporte por enquanto para o Google Cloud. Então eu posso vir aqui no meu arquivo de configuração e aí configurar aqui essa chave GKE. Dizer, aí eu tenho que ir lá no meu Google Cloud, na documentação eu tenho que baixar o meu G-Cloud, criar um projeto. Então tem todo o processo de autenticação ali do Google Cloud. Mas aí eu digo qual é o projeto que eu criei lá no Google Cloud, qual é a região onde ele vai rodar e quais são os listeners. Então aqui ele vai criar uma entrada única ali, um load balancer na tua frente, e aí você tem que executar naquele load balancer passando como header esse cara aqui, e aí ele vai fazer o deploy lá no Google Cloud. Então cada microserviço que ele gerou aqui, cada microserviço desses aqui, ele vai virar um microserviço lá no Google Cloud. Ele vai executar mesmo uma instância, um container. Então ele vai fazer toda essa geração de containers e fazer deploy lá. Outro ponto que eu não comentei aqui são componentes separados, né? São microserviços rodando em processos separados. Ele faz essa comunicação entre eles usando o gRPC. Então pode ver que para o meu código aqui eu simplesmente estou fazendo chamadas de funções de pacotes Go. Quando eu dou um run local aqui, ele faz tudo um binário só. Quando eu dou run multi, ele automaticamente cria vários processos e cria todo o processo de fazer gRPC entre eles. Como eu comentei no começo, eu fazia algo parecido lá na Coordination, só que a gente fazia comunicação via HTTP, então eu tinha ou gRPC em alguns casos, então eu tinha que criar todo esse arcabouço de aplicação A, chama aplicação B, retorno, sabe? Todo esse processo ficou automático aqui, ficou automágico. Eu simplesmente disse que eu quero rodar esses componentes em uma forma múltipla e ele criou isso para mim. Aqui ele também tem eu posso rodar um GKE local aqui, ó.
eu posso fazer isso aqui, ó, e aí ele simula o GKE da minha máquina. E aí acho que eu posso pegar aqui o local status. Esse dashboard aqui, ele também mostra o dashboard para quando estiver rodando no Google Cloud. Então aqui eu posso simular o Google Cloud localmente aqui. Então ele starta aqui um load balancer local. Então você pode testar tudo, inclusive local. Isso é uma parada bem bacana assim. Então, aqui na documentação tem mais coisas, tipo como eu tenho parte de log, parte de métricas, ele já vem toda a parte aqui de Prometheus, né? Então eu posso aqui add count, sub, todas essas coisas, label, tracing, então eu posso aqui fazer trace, tipo, dar um start aqui, ele já vem com OpenTelemetry pronto já, então tipo, aqui eu posso criar spans lá para o meu profiling, para o tracing. Eu crio um span, ele monta todo o processo do OpenTelemetry para você ver, sei lá, queries, essas coisas. Profiling, tem coisas de rotas que você pode usar dele aqui que eu não cheguei a testar, um router. Storage, a parte de banco de dados aqui, você configura lá no teu config qual é o driver e a fonte aqui, o URL do banco. E aí você adiciona aqui, ó, então, tem toda a parte de... já trabalha essa parte, ajuda você a trabalhar essa parte de configuração de banco. Tem um pacote de teste, óbvio, então tem o Weaver Test, que eu não mostrei aqui, então tem como você testar, então ele adiciona aqui os mocks, os negócios. E aqui tem o que eu falei, single process, multi-process, e aí jogando lá no Google Cloud e jogando do Google Cloud simulado local. Então, minhas primeiras impressões, eu fiquei bem empolgado com a ferramenta por dois motivos principais. O primeiro, que ele não é intrusivo, ou ele é bem pouco intrusivo. Que já trabalhou com framework sabe que framework geralmente você tem que se adaptar ao framework. Aqui eu tive que fazer pouquíssimas concessões, assim, colocar alguns imports e algumas definições aí das minhas structs, e aí na forma de inicializar dar o bootstrap da aplicação. Mas o restante da minha aplicação é código Go, como eu fazia antes, então eu precisei me preocupar muito pouco com o framework. Acho que por ser um framework para Go, acho que isso é uma preocupação bem importante. A comunidade Go não gosta de frameworks muito intrusivos, assim, muito fechados, e eu achei esse o principal vantagem dele. Assim, ficaria bem confortável de adotar um framework assim, porque eu não estou fazendo lock-in no framework, sabe? Então aqui eu precisei fazer muito pouca coisa. E outra coisa que me empolgou foi esse processo todo de transformar um binário em vários microserviços e ele tratar toda essa parte de comunicação entre microserviços. Isso ficou completamente transparente. Eu não precisei gerar protobuf e definir qual é, sabe, tudo o protobuf de request. Cara, isso é muito chato de fazer. E aqui ele automatizou isso tudo para mim. Isso eu achei bem, bem bacana. Coisas que acho que é um framework bem novo, ele tem nem uma semana de vida, publicamente falando, né? Lógico que o Google deve ter testado isso bastante interno. Então tem algumas coisas que ainda só tem suporte ao Google Cloud. Então é um projeto open source, então eu acredito que em breve o próprio Google ou a comunidade vai criar deployers aqui para outros cloud vendors, tipo Amazon, DigitalOcean, etc. Então eu não tenho muita familiaridade com a cloud do Google, eu uso mais a cloud da Amazon, então acho que isso é um porém, ainda é novo, então tem essas coisas para crescer ainda. Tem algumas coisas para melhorar, eu achei ainda muito truncado esse processo de criar o GKE aqui, para mim não funcionou algumas coisas, tive que contornar algumas coisas, mas por ser um projeto novo, acho que tem bastante coisa para crescer ainda. Acho que isso foi o principal. Então tem bastante coisa ainda algumas coisinhas ainda para ajustar e algumas coisas ainda que vão crescer. Mas no geral eu fiquei bem empolgado com o que eu vi aqui. Tem um potencial gigante. Primeiro por ser bancado pelo Google, o que dá um peso maior para o criador da linguagem Go e o Google, né? Mas também por ser open source e ter toda essa facilidade. Assim, a developer experience para mim aqui foi matadora. Eu transformei um monolito
modular em uma série de microserviços com um comando, sem mexer em código, e ele tratou toda essa parte de handshake, de comunicação e tal. Isso para mim foi fantástico. Então, acho que é um projeto que eu quero acompanhar bem de perto. E eu acho que vale a pena acompanhar bem de perto mesmo, para ver para onde que ele vai crescer, se ele vai crescer, se a comunidade Go vai adotar, se ele vai abrir para outras comunidades com suporte a outras linguagens. Particularmente eu tenho a impressão que não, por ele está bem focado aqui em Go, mas posso estar errado, então talvez o conceito evolua. Mas eu acho que é isso, vale bastante a pena vocês darem olhada e ficarem de olho nesse projeto aqui, porque ele tem grande potencial. Beleza? Esse código aqui está no meu GitHub, então eu vou no GitHub, eu vou colocar depois no meu site, mas é Mineto, está aqui. Eu vou colocar ele aqui no meu Microservices Service Weaver. Então, esse código você pode baixar todo aqui e executar ele. Tem alguns exemplos, alguns makes aqui para ajudar. Então, acho que é isso, pessoal. Fiquem de olho nesse projeto aí que tem um mega potencial.